Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, uma filosofia da consciência e aplicada, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é ética individualista. Uma ética individualista que se realiza, que é uma ética formal e a priorística, que se realiza a partir da individuologia enquanto filosofia da individualidade. Como vocês já sabem, eu criei a ciência filosófica e individuologia que eu estou a desenvolver, que é uma filosofia da individualidade, filosofia da consciência, filosofia aplicada, entre outras coisas, que também é uma ontologia da individualidade, uma questão metafísica também, e que a partir dessa ciência filosófica e individuologia, em que eu estudo diversas coisas, nomeadamente estudo, investigo, crio questões da lógica, que é lógica aplicada, entre aspas, hermenêutica aplicada à filosofia prática, eu criei o individualismo enquanto o individualismo intelectual, individualismo enquanto proposta prática da individuologia enquanto filosofia da consciência. E para compreender melhor o que é este individualismo, é preciso perceber que individualismo é diferente de egocentrismo. Este individualismo tem a ver com o quê? Por exemplo, quando uma pessoa fala em idealismo, o centro é a ideia. Quando uma pessoa fala em subjetivismo, o centro é o sujeito. Quando uma pessoa fala em objetivismo, o centro é o objeto. Quando uma pessoa fala em realismo, o centro é o real, é a realidade. E quando uma pessoa fala em individualismo, o centro é a própria individualidade. Quando uma pessoa quer falar que é preciso uma pessoa desenvolver a liberdade intelectual, a autoconsciência, a independência emocional e intelectual, a autoestima e todo esse tipo de coisas, uma pessoa está a falar numa centragem na própria individualidade. Porque a autoestima tem a ver com autoconsciência, tudo centrado e virado para a própria individualidade. Então, este individualismo é uma proposta de autorrealização, com padrões ético-morais individuais. Portanto, este individualismo não tem a ver com não querer saber dos outros, ou aquele que joga futebol nunca passa a bola a ninguém, que é individualista. Não é esse tipo de individualismo. Tem a ver com uma questão de autorresponsabilização relativamente à própria vida, uma autocentragem, uma autoconsciência em que uma pessoa se responsabiliza pela consciência que tem de si e do mundo, no sentido geral. Que procura contrariar a síndrome da vitimização, que qualquer coisa que acontece na sua vida, a pessoa tende a olhar para fora a procurar culpados. Portanto, com o individualismo, a pessoa centra-se em si, autorresponsabiliza-se pelas escolhas que realiza e pelas consequências que elas têm. Então, a partir desta noção de individuologia, de individualismo e de ética, eu criei princípios fundamentais para a ética individualista dentro deste enquadramento. Quando uma pessoa fala em autorrealização, uma pessoa realizar-se e todo esse tipo de coisas, uma pessoa está a falar uma perspectiva individualista, mesmo que não tenha consciência disso. Quando uma pessoa se quer realizar profissionalmente e pessoalmente, uma pessoa está a falar de uma maneira ou de outra numa perspectiva individualista. Claro que depois disto não implica que uma pessoa ajude, que não ajude os outros, ou algo do género. Porque às vezes uma pessoa pode ter esta perspectiva individualista e ajudar muita gente. Por exemplo, quando eu quero autorrealizar no meu trabalho, eu não estou a ignorar os outros. Principalmente porque este trabalho serve para ajudar os outros. Uh, Daquilo que vale, que vale. Portanto, uma coisa não tem de negar a outra. Não vamos confundir. Egocentrismo é aquele que não pensa nos outros, aquele que se procura realizar de fora para dentro, em que está mais preocupado em mendigar a atenção dos outros, o reconhecimento dos outros, porque a sua realização está fora de si, está nos outros. Portanto, temos que compreender a diferença entre egocentrismo, que uma pessoa se coloca numa posição de superioridade, e individualismo, que uma pessoa se centra em si. Mas para a questão da autoconsciência, autorrealização, autoestima, para poder resolver até a questão da liberdade intelectual, da independência intelectual e emocional, tem tudo, só pode acontecer com uma espécie de individualismo. Quer uma pessoa tenha a noção ou não. De forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Portanto, princípios fundamentais para a ética. Princípio da consciência legalicista. Isto implica uma pessoa ganhar consciência, o dever que uma pessoa tem de ganhar consciência relativamente a todo o tipo de leis do universo. Uma pessoa pode falar na leis em termos de direito, leis em termos de... Se uma pessoa acredita na lei do karma, na lei da atração e todo esse tipo de coisas, ou naquela lei em que uma pessoa colhe aquilo que semeia,
uma pessoa atrai mediante aquilo que emana e todo esse tipo de coisas, esta questão da física quântica, da questão das energias, uma pessoa precisa de ganhar consciência dela. Para efeitos de princípios fundamentais da ética, para a autorrealização, para efeitos de princípio de consciência legalicista, uma pessoa precisa de ganhar consciência relativamente a elas. Ganhar consciência relativamente em termos básicos, pelo menos, as leis da física, as leis daquilo que eu, por exemplo, se há algo que uma pessoa come que faz mal, que faz muito mal, é preciso ganhar consciência das leis implicadas nisso, mesmo que não seja tão aprofundado. A pessoa precisa de compreender aquilo que faz mal, aquilo que não faz mal, em termos de causalidade, as leis da causalidade no sentido geral. Se eu faço isto ou aquilo, eu vou ter consequências legais em termos jurídicos. Eu devo ganhar minimamente consciência disso. Portanto, este princípio de consciência legalicista, ele é muito aberto. Todo o tipo de leis com que uma pessoa se relaciona, em que uma pessoa se relaciona ou correlaciona, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, é importante ganhar consciência dessas leis. Sejam elas metafísicas ou não metafísicas, sejam elas cósmicas, sejam elas em termos de científicas. Portanto, é importante ganhar a consciência mínima dessas leis. Depois, outro princípio. Princípio de consciência da moral atual. Porquê ganhar a consciência deste princípio? Porque, por vezes, uma pessoa está muito preocupada com a ética, com a moral, com os bons costumes, seja o que for. Uma pessoa, às vezes, olha muito para fora e olha muito para o passado, para o futuro, e não olha para o presente, nem olha para si. Porque não vale a pena, por exemplo, uma pessoa está tão preocupada, por exemplo, com as leis da atração, com as leis a lei do karma, da causa e efeito, as leis da causalidade. Se uma pessoa não tiver em atenção, aquilo que anda a realizar no instante, relativamente aos princípios que acredita que deve seguir ou não deve seguir. Portanto, nós precisamos ter este princípio de consciência da moral atual. O que é que eu, neste momento, estou a fazer em termos ético-morais? E que poderei estar a fazer de forma inconsciente, ora, sem me aperceber. Portanto, uma pessoa precisa de colocar a consciência no instante, no presente, e na própria condição moral. Ético-moral. Principalmente adequando, ou procurando adequar, os princípios, o princípio de consciência legalicista. As leis que uma pessoa acredita, as leis que uma pessoa conhece, as leis que uma pessoa valoriza, sejam elas quais forem, as leis que uma pessoa reconhece, as leis entre as quais uma pessoa tem consciência, uma pessoa precisa de enquadrar no princípio da consciência de moral atual. Uma pessoa precisa de viver a vida consoante essas leis. E às vezes uma pessoa está distraída, às vezes uma pessoa está a olhar demais para os outros e uma pessoa não repara naquilo que está a fazer. E aquilo que está a fazer na atualidade vai ter consequências no futuro. Portanto, uma pessoa precisa ter consciência da moral atual. Aquilo que uma pessoa anda a fazer. Em vez de uma pessoa andar preocupada ou tão centrada nas questões ético-morais que os outros andam ou não andam a realizar, uma pessoa precisa se centrar naquilo que a pessoa anda ou não anda a realizar. Em termos éticos, que desconstrói, questiona e orienta a questão moral. Porque às vezes faço a distinção entre ética e entre moralidade. Próximo princípio. Princípio de consciência evolutiva. Este é o princípio em que uma pessoa precisa estar aberta e ter curiosidade intelectual para estudar várias éticas, várias questões ético-morais. Uma pessoa estudar a ética deontológica, estudar a ética teleológica, estudar a ética teológica, se tiver interesse, estudar a ética espiritualista, estudar todo o tipo de éticas e todo o tipo de enquadramento ético-moral, ética em termos de biologia, ética em termos de antropologia, seja o que for. É importante estudar isso. Eu também falo na ética em termos de hermenêutica. Se forem estudar o meu trabalho vão perceber isso. O dever hermenêutico, por exemplo. Uma pessoa precisa de ganhar consciência, o princípio de consciência evolutiva. Uma pessoa precisa ter curiosidade para descobrir novas formas de vivência ético-moral. Isto é uma questão de filosofia aplicada. Para uma pessoa não ficar parada no tempo. Porque, por exemplo, vamos imaginar a questão do determinismo. Apesar desse determinismo ter sido questionado com o princípio da incerteza quando se fala em física quântica. Criando-se as mesmas causas, obter-se-ão os mesmos efeitos. Se uma pessoa estiver infeliz, frustrada, insatisfeita, de uma maneira ou de outra tem a ver com o princípio de consciência evolutiva, o princípio de consciência legalicista e o princípio de consciência da moral atual.
Há algo na questão ético-moral que uma pessoa anda a realizar, mesmo que não se aperceba, há algo nas escolhas que uma pessoa anda a fazer que poderá não estar a permitir que a pessoa consiga ser feliz, por exemplo. Há causas que uma pessoa anda a realizar que estão a ter determinados efeitos que estão a fazer com que uma pessoa esteja infeliz, frustrada, insatisfeita, seja o que for, doente, por exemplo. Então, com o princípio da consciência evolutiva, uma pessoa admite a possibilidade de existir uma dimensão, uma questão, uma realidade ético-moral melhor do que aquela que a pessoa anda a viver até então. Isto tentando não contrariar o relativismo ético-moral. Relativismo ético-moral. Que é para relativizar até o próprio relativismo. Para percebermos que é preciso saber enquadrar a questão do relativismo ético-moral. É preciso saber olhar, observar. Porque senão, claro que abraçar alguém com amor é preferível andar a matar pessoas na rua. Se a dimensão ético-moral de uma pessoa for matar pessoas na rua, é claro que é preferível uma dimensão ético-moral em que se anda a abraçar com amor as pessoas na rua, por exemplo. Portanto, este relativismo é que uma pessoa procura olhar para as outras dimensões ético-morais, outras realidades ético-morais, como se fosse em pé de igualdade. Isso precisa ser pensado e repensado. É preciso saber olhar com relativismo. É diferente de um absoluto relativismo ético-moral. É um relativismo ético-moral. Uma pessoa aprender a colocar minimamente em pé de igualdade para não superiorizar e inferiorizar a prioristicamente e não se condicionar a poder aprender coisas novas. Portanto, com este princípio de consciência evolutiva, uma pessoa está aberta para novas realidades ético-morais, para estudar. Uma pessoa não só está aberta e disponível para aprender coisas novas, mas a pessoa tem vontade de descobrir novas formas de agir ético-moralmente. Há pessoas, por exemplo, que se preocupam muito com a ética e a moralidade no sentido geral, mas em termos de alimentação, por exemplo, não são vegetarianas, não se preocupam com a dimensão ética moral na alimentação. E como poderá estar a destruir o planeta. Então há muita gente preocupada com a dimensão ético-moral, mas não está preocupada com esta questão. E aí, se calhar, é importante a pessoa tornar-se disponível para aprender coisas novas relativamente a esta questão. E eventualmente mudar. Porque o princípio de consciência evolutiva é, no fundo, o princípio de consciência de que, às vezes, existe a necessidade de uma mudança ético-moral. Em termos individuais. Porque é impossível, verdadeiramente, mudar o outro. Cada pessoa tem a responsabilidade e tem o poder para mudar a si mesmo. Não dá para mudar o outro. Não se muda o outro à força. As coisas não acontecem assim. Só se cria conflito e violência. Cada pessoa é a única que tem o poder para se transformar a si mesma. Por isso é importante a questão da ética individualista. Uma pessoa colocar-se em causa, uma pessoa questionar-se, uma pessoa repensar-se, uma pessoa desconstruir-se, uma pessoa reconstruir-se. E para isso é preciso o princípio de consciência legalicista, ganhar consciência das diversas leis, todo o tipo de leis que existe no universo, seja qual for a área. Princípio de consciência evolutiva, princípio de consciência da moral atual, uma pessoa procurar colocar consciência naquilo que está a fazer ético-moralmente no presente, no instante. A própria pessoa está a fazer e não olhar para fora só. E princípio de consciência evolutiva, estar aberta para novas realidades ético-morais e para a transformação. Porque às vezes nós precisamos fazer transformações da nossa vida. E se nós não fizermos transformações da nossa vida, na nossa consciência, na nossa dimensão ético-moral, nós não conseguiremos transitar, por exemplo, de um estado de frustração, de infelicidade, de decadência e de doença, para um outro estado. Porque às vezes existe a ética. Às vezes, aquilo que não permite uma pessoa transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade é uma ética que não está a ser realizada. Uma dimensão ético-moral que tem a ver com costume, tem a ver com hábito, a questão da moralidade também. Portanto, é importante refletirmos acerca disto. E se repararem, eu não estou a dizer o que é ética e moralmente correto ou não. Eu estou a dar ferramentas abstratas, a priorísticas e formais para cada pessoa, com o seu livre-arbítrio, com a sua consciência, colocar em prática, respeitando a singularidade ética de cada pessoa. A singularidade ético-moral. Portanto, vamos refletir um bocadinho acerca disso. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, para dar sustentabilidade ao canal. Sejam felizes, éticos e cumprimentos filosóficos.